Volta ao Internacional, já conversando inclusive com um grupo de jogadores, esse vai ser o papel dele. Alexandre Ernst, preciso te ouvir, porque esse é o assunto entre a torcida do Internacional. D'Alessandro volta. Qual será o papel do D'Alessandro nesse momento no Internacional? Olha, Gamba, eu vou dizer muito daquele contato que eu tive com alguns torcedores, tanto pelas redes sociais quanto pessoalmente, até mesmo aqui na Expo Agas, né, falando sobre o retorno do D'Alessandro. Ninguém é bobo, todo mundo sabe que é uma espécie de escudo, todo mundo sabe que é uma espécie de cortina de fumaça para os insucessos da temporada. A gestão, basicamente, se a gente olhar para o lado administrativo, ela chancela a sua incompetência. Quando ela bota o D'Alessandro de volta ao vestiário, ela diz claramente para o seu torcedor: não consegui trabalhar. Eu preciso de um plano de governo, ou eu preciso de algo de governabilidade novo. Eu preciso pedir, sim, ajuda a quem lá atrás foi meu rival ou meu adversário. No caso, o D'Alessandro com o Roberto Melo. A gente está fazendo uma ironia ali, né? O presidente Roberto Melo, que basicamente é o que está sendo visto hoje dentro do Internacional. Só falta o Abelão, hein? Acho que agora o Abelão vem, hein? Exato, Absurdo, e isso está sendo muito visto dentro do Internacional. Um presidente que perde convicções, um presidente que abandona uma estrutura organizada por uma aliança que tentou combater, inclusive, o grupo político do qual o D'Alessandro ia fazer parte, caso o Roberto Melo tivesse sido eleito. Então, assim, tem esse lado administrativo, mas tem o lado que basicamente a gente estava discutindo aqui do Renato. A questão da oxigenação do vestiário, a questão de ter uma liderança. O D'Alessandro no vestiário, para o torcedor colorado, é um alento, é um retorno de credibilidade dessa gestão. Porque hoje, se o torcedor colorado olhar para o vestiário, olhar para o presidente, olhar para o Bisol, que hoje, querendo ou não, ainda é uma, entre aspas, vítima de tudo que está acontecendo, ele olha e não tem nenhuma representatividade. O D'Alessandro no vestiário é o retorno da representatividade e talvez até mesmo um novo ar, um novo rumo para o futebol do Inter. O D'Alessandro volta nesse momento. Eu sei que ninguém gosta desse rótulo, mas esse rótulo está sendo colocado pela direção do Internacional sobre ele. Ele volta como salvador da pátria. O D'Alessandro volta para o Internacional com a responsabilidade de colocar o Internacional nos trilhos. E aí, Ribeiro Neto, eu vou te perguntar o seguinte: será que o Roberto Melo já cedeu o plano de governo emprestado para o Alessandro Barcelos? Essa é a primeira pergunta, né? Já cedeu? Porque o Abel tinha colocado muito isso, né? Ele poderia voltar diante de algumas condições. Uma delas, D'Alessandro, já está aí. Quando eu conversei com o Abel lá no meu canal, que eu entrevistei o Giovanni Luigi, ele não fechou a porta. Parabéns pelo teu canal. Muito obrigado. Tá muito bem, ele não fechou a porta, tá? Ele disse, vamos ver. Tá aí. O vamos ver tá aí. O D'Alessandro já voltou, então pode ter D'Alessandro e pode ter Abel Braga. Mas antes de te passar a palavra, eu vou te pedir um momento e tu vai entender, tá? Falar diretamente para ele. Tá em casa, nesse momento, no conforto do seu lar, nos acompanhando, feliz da vida. Marcelo da Marquespan, tá em casa nos acompanhando. Olha aí. Programa direto aqui da tua casa também, Marcelão. Aqui na Expo Agas, no estande da Marquespan. Grande abraço pro Marcelo que tá em casa lá nos acompanhando. Beijo grande. Um beijo no coração, né? Eu acho que só o fato da gente mostrar a felicidade dos funcionários, dos gerentes aqui, cara, é mérito teu, viu, Marcelo? Tu sabe disso, eu já te falei isso aí. Vamos lá. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O D'Alessandro será o Renato do Inter. Ele será o escudo da direção. Ele é que vai aparar as broncas. Ele que vai dar pau, vai brigar com os repórteres, vai dar pau na imprensa. É isso, ele tem tamanho, ele tem representatividade, ele é ídolo. Só tem uma diferença que talvez o presidente Barcelos tenha se esquecido. Eu não vou nem entrar na questão de que ele rasgou o projeto, ele jogou a toalha. O projeto do presidente Barcelos está no chão. Ele jogou para a torcida agora, seja o que Deus quiser. É que a torcida do Inter é diferente da torcida do Grêmio. O jeito como o torcedor colorado se comporta diante dos seus ídolos é diferente da torcida do Grêmio. Cada uma
tem uma peculiaridade. Quero dizer, e o presidente Marcelo deve saber mais do que eu, mas eu estou fazendo um exercício de empatia, entendeu? O torcedor do Internacional não passa pano para ídolo não, viu? Mas não é que sabe passa por pano quê, pra ídolo. Ribeiro? Sabe por quê? Porque a idolatria do torcedor do Inter, ela tá ligada ao campo. O que aconteceu dentro de campo. O D'Alessandro, dentro de campo, líder técnico, um cara que levantou caneco, um jogador que é o rei de ganhar Grenal, é outra questão fora do campo. O Ernest, mas olha só, para mim a contratação do D'Alessandro, ela se faz por dois motivos. E um deles está muito bem colocado aqui no programa, a relação com a torcida. Hoje o presidente não consegue vir numa entrevista e pedir o apoio do torcedor no Beira-Rio. O Alessandro chega para ser esse escudo. Muito menos os seus Chegou pares. o escudo que ele Ok, precisava. isso está bem desenhado e acho que acerta nesse sentido. Só que tem o outro lado da importância da contratação do D'Alessandro, que é a gestão de vestiário. No Donos da Bola, a gente tem debatido quase que diariamente que o Inter precisa de uma grande liderança, um grande gestor interno também, não só externo. A gente vê o Inter jogar de forma desanimada, alguns jogadores parecem não engajados, muitos pediram para ir embora e já foram, outros querem, e eu não sei, eu realmente não sei se o D'Alessandro é esse cara. A gente ouviu por muito tempo, e foram vários anos do D'Alessandro no Inter, que o D'Alessandro, eu vou usar um termo bem popular, tá? Que o D'Alessandro é meio mala. Eu não sei se o D'Alessandro vai ser esse cara que vai agregar, que vai abraçar o vestiário e que todos vão com ele. Eu realmente tenho muita dúvida em relação a isso. Sabe o que vai acontecer? A minha leitura, tá? Sem corneta nenhuma, porque inclusive o Alexandre Ernest me conhece há muitos anos já, trabalhamos juntos em outra empreitada. Bastidores, a minha leitura de bastidores. O presidente Barcelos encheu o saco de acumular problema. Agora ele escolheu ser apenas presidente do Esporte Clube Internacional. Agora ele tem pelo menos uma pessoa para resolver 90% dos problemas. E ele vai se preocupar em ser presidente. É que tem uma questão que eu acho que é primordial, tá? Nisso que o Bruno está falando. Ontem, depois do anúncio por parte do Internacional, na minha timeline, por exemplo, das redes sociais, ela foi inundada com discursos do D'Alessandro enquanto jogador, enquanto capitão, enquanto camisa 10, né? E o cara que tinha que conduzir o time nos jogos, campeonatos e tudo mais. Então tinha discursos inflamados e aquela coisa toda. Esse D'Alessandro, ele não existe. Esse D'Alessandro não é o D'Alessandro que está chegando para o Inter. O D'Alessandro que está chegando para o Inter é o D'Alessandro de sapato, de camisa abotoada. Mas é ídolo. Eu sei que é ídolo. Não, é o ídolo. É o ídolo. Beleza, eu sei que é ídolo. Eu tô querendo dizer o seguinte, o discurso do D'Alessandro não vai ser como quando ele era capitão, quando ele tinha a camisa 10. Ele vai ter que ser um discurso de meio que assim... apaziguador. Apaziguar ao lado do grupo algodão X, entre os cristais. Do grupo Y. Ele tem esse perfil? Tá essa é a pergunta. Ele tem esse perfil? Essa é a pergunta, eu acho que não. E eu te digo mais, não é nem o perfil dele. Esse é o debate. A geração de jogadores hoje está preparada para isso? A geração de jogadores... Quando a gente debate que hoje o poder do futebol está com os jogadores. A geração de jogadores já não era aquela geração que nós estamos acostumados. Sim. Na época do Fernandão. E o Fernandão, quando teve esse problema. E quando foi para esse embate, perdeu. Vamos lá,